Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E segundo um novo estudo, cientistas inventaram um decodificador de linguagem que pode traduzir os pensamentos das pessoas em texto, usando um transformador de inteligência artificial semelhante ao ChatGPT. A inteligência artificial agora pode ler os nossos pensamentos. E essa e outras novidades a gente traz de segunda a sexta na nossa newsletter Liberdade em Cripto, IA e Web3. E para assinar é muito fácil, o link está aqui na descrição do canal e na bio do meu Instagram. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades, ameaças e surpresas da inteligência artificial, assina antes da gente entrar no tema. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e você será notificado e vamos lá! Essa descoberta é um marco para a ciência e para a história, já que foi construída de forma não invasiva a partir das atividades do cérebro humano que são lidas por meio de uma máquina de ressonância magnética funcional, fMRI em inglês, Functional Magnetic Resonance Imaging. O decodificador foi capaz de interpretar a essência de histórias que os seres humanos assistiram ou ouviram ou simplesmente imaginaram, usando os padrões cerebrais fMRI, uma conquista que permite que ele leia a mente das pessoas de uma forma muito eficaz. Embora essa tecnologia ainda esteja em estágio bem inicial, os cientistas esperam que ela possa ajudar pessoas com problemas neurológicos que afetam a fala. Ou seja, essas pessoas poderão se comunicar de forma mais eficiente com quem quiserem. Mas nem tudo são rosas no mundo da inteligência artificial. A equipe que criou o decodificador alertou que as plataformas de leitura cerebral podem eventualmente ter aplicações sombrias e nefastas, inclusive como meio de vigilância para governos e empregadores mais malévolos. Embora os pesquisadores enfatizem que o seu decodificador requer a cooperação dos seres humanos para funcionar, eles argumentaram que as interfaces cérebro-computador devem respeitar a privacidade mental, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira na Nature Neuroscience. Eu vou deixar o link do estudo aqui também na descrição do vídeo. E o Jerry Tang, um estudante de pós-graduação em ciência da computação na Universidade do Texas, em Austin, que liderou o estudo, disse assim em uma coletiva de imprensa: atualmente, a decodificação da linguagem é feita usando dispositivos implantados que requerem neurocirurgia, e o nosso estudo é o primeiro a decodificar a linguagem contínua, significando mais do que palavras ou frases completas, a partir de gravações cerebrais não invasivas que coletamos usando a ressonância magnética funcional. O Tang e os seus colegas que estavam envolvidos no estudo conseguiram produzir o decodificador com a ajuda de 3 participantes humanos, cada um passando 16 horas em uma máquina de fMRI ouvindo histórias. Os pesquisadores treinaram um modelo de IA conhecido como GPT-1 sobre comentários do Reddit e histórias autobiográficas, a fim de vincular essas características semânticas das histórias gravadas com a atividade neural capturada nos dados de fMRI. Dessa forma, o decodificador poderia aprender quais palavras e frases estavam associadas ali a certos padrões cerebrais. E citando o Tang mais uma vez, o objetivo da decodificação de linguagem é fazer gravações da atividade cerebral de um usuário e prever as palavras que o usuário estava ouvindo, dizendo ou imaginando. Eventualmente, esperamos que essa tecnologia possa ajudar as pessoas que perderam a capacidade de falar devido a lesões como derrames ou doenças como a ELA, esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como doença de Charcot. Depois que essa fase do experimento foi concluída, eles escanearam o cérebro dos participantes nesse esquema fMRI, enquanto eles ouviam novas histórias que não faziam parte dos dados do treinamento. O decodificador foi capaz de traduzir essas narrativas em texto ao mesmo tempo que os participantes ouviam. E embora essas interpretações muitas vezes usassem palavras e frases diferentes das gravações originais. Por exemplo, uma gravação de um palestrante dizendo a frase: "Ainda não tenho minha carteira de motorista", foi decodificada para "ele ainda nem começou a aprender a dirigir". A frase foi alterada, mas o contexto ali se manteve. Essas alterações surgem de uma diferença entre o novo decodificador e técnicas anteriores que usavam eletrodos invasivos implantados no cérebro. As plataformas baseadas em eletrodos normalmente prevêem o texto de atividades motoras, como por exemplo, os movimentos da boca de uma pessoa enquanto ela tenta falar, enquanto a equipe de Tang se concentrou no fluxo de sangue pelo cérebro, que é o que é capturado nas máquinas de fMRI. Alexander Hood, professor assistente de neurociência e ciência da computação na Universidade do Texas de Austin e autor sênior do novo estudo, disse assim também: "Nosso sistema funciona em um nível muito diferente. Em vez de olhar para essa coisa motora de baixo nível, o nosso sistema
sistema realmente funciona no nível das ideias, da semântica e do significado. É nisso que estamos chegando. Essa é a razão pela qual acho que o que divulgamos não são palavras exatas, o que alguém ouviu ou falou. É a essência, continua ele. É a mesma ideia, mas expressa em palavras diferentes. Ou seja, como eu disse, o contexto foi mantido. Frases diferentes, mas o contexto igual, e assim a gente consegue ler os pensamentos e contar essa história. E essa nova abordagem permitiu que a equipe ultrapassasse os limites das tecnologias de leitura da mente e fosse além, checando se o decodificador poderia traduzir pensamentos dos participantes enquanto assistiam a filmes mudos ou apenas imaginavam histórias em suas cabeças. E olha só, em ambos os casos, o decodificador foi capaz de decifrar o que os participantes estavam vendo, no caso dos filmes, e as histórias que eles estavam construindo em suas cabeças, na sua própria imaginação. Os resultados foram mais precisos, obviamente com gravações de áudio, em comparação com palavras e frases imaginadas. Mas mesmo assim, conseguiu coletar alguns detalhes básicos de pensamentos na atividade cerebral. Por exemplo, quando alguém imaginou uma frase do tipo: "Fui em uma estrada de terra, no meio de um campo de trigo, sobre um riacho e que tinha algumas construções de madeira." O decodificador traduziu como: "Ele teve que atravessar uma ponte para o outro lado e tinha um edifício antigo grande à distância." O contexto se manteve. Todos os testes foram realizados dentro dessa máquina de fMRI, que é um equipamento bem desajeitado e desconfortável. E por isso, o decodificador ainda não está pronto como um tratamento prático. Embora o Tang e os seus colegas esperem que as próximas iterações possam ser realizadas em plataformas mais convenientes, como sensores de espectroscopia que podem ser usados na cabeça. Você coloca aqui, tipo um capacete, e ele vai ler a tua mente. E embora essa seja uma descoberta de explodir a cabeça, um novo meio de comunicação para quem tem dificuldades na fala, os pesquisadores também alertaram que os decodificadores levantam preocupações éticas sobre a privacidade mental. E mais uma vez, um parecer da equipe que desenvolveu o decodificador. Nossa análise de privacidade sugere que atualmente a cooperação do sujeito é necessária tanto para treinar quanto para aplicar o decodificador. No entanto, desenvolvimentos futuros podem permitir que os decodificadores ignorem esses requisitos. Além disso, mesmo que as previsões do decodificador sejam imprecisas, sem a cooperação do sujeito, elas podem ser intencionalmente mal interpretadas para fins maliciosos. E esse é todo o perigo da IA que temos acompanhado nos últimos dias e meses. E eles seguem: "Por essas e outras razões imprevistas, é fundamental aumentar a conscientização sobre os riscos da tecnologia de decodificação cerebral e promulgar políticas que protejam a privacidade mental de cada pessoa." E diante de tantas previsões e especulações dos perigos da inteligência artificial, do apocalipse da IA e o fim da humanidade, é importante sim a gente olhar para esse lado ameaçador e refletir sobre isso. E é por isso que eu acredito que a IA deve evoluir de forma descentralizada e baseada na blockchain, garantindo a segurança e a privacidade dos indivíduos. E como já diria Stephen Hawking, a criação bem-sucedida de inteligência artificial seria o maior evento na história da humanidade. Infelizmente, pode ser o último, a menos que aprendamos a evitar os riscos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.